Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, BASF, Kim Ross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi e Dataprev apresentam logotipo animado da Criar Jogos, fundo azul com degradê lilás, mulher negra de longos cabelos trançados, ela veste camisa preta, professora Pietra Canli, experiência, habilidade e engajamento. Vamos falar de experiência e habilidade. O design de experiência do jogador é um dos aspectos mais importantes a serem considerados ao criar um jogo, seja para jogos de console, mobile ou computador. É essencial que o jogo seja fácil de jogar, intuitivo e ofereça desafios apropriados para a habilidade do jogador. A criação de uma boa experiência do jogador envolve uma série de elementos, incluindo a jogabilidade, a história, os personagens, a música e os efeitos sonoros. Todos esses elementos devem ser pensados de forma integrada a fim de criar uma experiência coesa e envolvente para o jogador. A criação de uma boa experiência do jogador envolve uma série de elementos, incluindo a jogabilidade, a história, os personagens, a música e os efeitos sonoros. Todos esses elementos devem ser pensados de forma integrada a fim de criar uma experiência coesa e envolvente para o jogador. O design de experiência do jogador também envolve uma criação de um ambiente imersivo e envolvente para o jogador. Isso pode incluir a criação de mundos virtuais complexos, com gráficos impressionantes e animação detalhadas, ou a inclusão de personagens carismáticos e bem desenvolvidos. Tudo isso contribui para o jogador para ele se sentir mais imerso na história e no universo do jogo. O design de experiência do jogador é crucial para criar um jogo envolvente e agradável para o jogador. Ao equilibrar os desafios com a habilidade do jogador, fornecer feedback adequado e criar um ambiente imersivo e envolvente, é possível criar uma experiência de jogo incrível que manterá o jogador entretido e motivado. A compreensão do público-alvo é um aspecto crucial para o sucesso de um jogo. Antes de iniciar o desenvolvimento de um jogo, é essencial ter uma clara compreensão do perfil do jogador que será o alvo desse produto. Conhecer as preferências e expectativas dos jogadores é fundamental para oferecer um jogo atraente e desafiador. As características de um jogo destinado a crianças são distintas daqueles destinados a adultos, por exemplo. Além disso, é importante considerar o perfil socioeconômico do público-alvo, que pode influenciar a disponibilidade de recursos financeiros para adquirir o jogo, bem como as tecnologias disponíveis para jogá-lo. Compreender o público-alvo ajuda a definir os objetivos do jogo e as mecânicas a serem utilizadas, tornando-o mais atraente e desafiador para os jogadores. Isso aumenta as chances de sucesso do jogo no mercado. A compreensão do público-alvo é um fator determinante para o sucesso de um jogo e deve ser levado em consideração desde as primeiras etapas de desenvolvimento, para que se possa oferecer um jogo atraente e desafiador que atenda às expectativas e preferências dos jogadores. Identificar os objetivos dos jogadores é uma das etapas fundamentais no processo de criação de um jogo. Efeito sonoro referente ao que a professora está citando. Compreender o que motiva os jogadores a jogar é crucial para criar uma experiência envolvente e significativa, que os mantenha engajados e motivados a continuar jogando. Os objetivos dos jogadores podem variar bastante dependendo do tipo de jogo. Eles podem incluir a progressão em um enredo, a conquista de objetivos específicos, a vitória sobre outros jogadores ou simplesmente a diversão. Ao compreender esses objetivos, o designer do jogo pode criar mecânicas e desafios que incentivem e motivem os jogadores a alcançá-los. Isso faz com que a experiência do jogo seja mais envolvente e desafiadora, aumentando a probabilidade de que os jogadores permaneçam interessados e engajados por mais tempo. Mas, por outro lado, ignorar ou não compreender os objetivos dos jogadores pode levar a um jogo sem propósito ou pouco envolvente, que não mantém o interesse dos jogadores por muito tempo. Portanto, a identificação dos principais objetivos do jogador é uma etapa crucial no design de jogo. É preciso levar em consideração as motivações e expectativas dos jogadores desde as primeiras fases de desenvolvimento para que o jogo possa ser projetado de forma atraente e desafiadora para o público-alvo. Definir os principais desafios que os jogadores enfrentarão durante o jogo é uma etapa crucial do processo de design. Os desafios podem variar dependendo do tipo de jogo e dos objetivos dos jogadores, mas é importante que sejam desafiadores o suficiente para manter a atenção dos jogadores e incentivá-los a continuar jogando. Os desafios podem ser divididos em várias categorias, como desafios físicos, desafios mentais, desafios de habilidade, entre outros. Cada tipo de desafio requer diferentes habilidades e estratégias para serem superados, o que torna a experiência de jogo mais diversificada e desafiadora. Ao definir os desafios do jogo, é importante equilibrar a dificuldade, para que elas não sejam nem muito fáceis, nem muito difíceis. Se os desafios forem muito fáceis, os jogadores podem perder o interesse rapidamente, enquanto se forem muito difíceis, os jogadores podem ficar frustrados e desistir do jogo.
Os desafios também podem e devem ser coerentes com a história do enredo do jogo, para que sejam relevantes e significativos para os jogadores. Além disso, os desafios devem ser escalonados ao longo do jogo, com uma curva de dificuldade gradual que aumente à medida que os jogadores progridam. A definição dos principais desafios a serem enfrentados pelos jogadores é uma etapa fundamental no processo de design. Os desafios devem ser equilibrados, coerentes com a história e escalonados ao longo do jogo, para que sejam desafiadores e envolventes para os jogadores. O estudo de outros jogos com características semelhantes é uma prática comum e importante na etapa de design de um jogo. Isso permite que o designer conheça o que funciona e o que não funciona em outros jogos similares, além de obter inspiração e ideias para o próprio jogo. Ao analisar outros jogos, é possível identificar as mecânicas e desafios mais bem-sucedidos e adaptá-los ao novo jogo. Também é possível identificar falhas ou limitações em outros jogos e evitar repetir os mesmos erros. Os estudos de outros jogos também ajudam a compreender as expectativas dos jogadores em relação a um determinado gênero ou estilo de jogo. Isso é especialmente importante quando se trata de jogos com uma fanbase fiel e leal, que pode ter expectativas específicas em relação a mecânicas, enredo e o estilo de arte. No entanto, é importante ressaltar que o estudo de outros jogos deve ser feito com cuidado e não deve ser utilizado para copiar ou plagiar ideias de outros jogos. O objetivo é utilizar a experiência de outros jogos como referência e inspiração para criar algo novo e único. O estudo de outros jogos com características semelhantes é uma prática importante no design de um jogo, que pode fornecer ideias e inspirações, além de ajudar a evitar erros cometidos por outros jogos. O desenvolvimento de sistemas de recompensa é uma etapa importante no design de jogos, pois ajuda a manter os jogadores motivados e engajados. Um sistema de recompensas bem projetado deve ser desafiador e, ao mesmo tempo, oferecer incentivos tangíveis para os jogadores. As recompensas podem ser de diferentes tipos, como pontos, moedas virtuais, desbloqueios de novas fases ou personagens, itens especiais ou até mesmo prêmios físicos. É importante que as recompensas sejam relevantes e atraentes para os jogadores, incentivando-os a continuar jogando e superando desafios. O sistema de recompensas deve ser balanceado para que não se torne desestimulante ou desbalanceado, prejudicando a experiência do jogo. Além disso, as recompensas devem ser bem distribuídas ao longo do jogo, evitando períodos prolongados sem nenhuma gratificação. Um sistema de recompensas bem projetados pode ser um fator determinante para o sucesso de um jogo, mantendo os jogadores engajados e motivados a continuar jogando. Por isso, é uma etapa importante a ser considerada no design de jogos. Percurso de elementos. Efeito sonoro referente ao tópico que a professora está citando. O percurso do uso dos elementos de jogo se refere à forma como os jogadores interagem com diferentes elementos presentes no jogo ao longo do tempo. Esses elementos podem incluir personagens, cenários, mecânicas, habilidades e outros recursos que compõem a experiência de um jogo. Um bom percurso de uso dos elementos do jogo deve ser projetado de forma a aumentar o interesse do engajamento dos jogadores ao longo do tempo. Isso pode ser alcançado através de uma curva de aprendizagem ou que permita aos jogadores a dominar gradualmente as habilidades e mecânicas do jogo, bem como o uso de desafios e recompensas que motivem os jogadores a continuar jogando. Além disso, é importante que o percurso de uso dos elementos do jogo seja equilibrado, ou seja, que os jogadores não fiquem entediados ou frustrados com o jogo. Os elementos devem ser apresentados em um ritmo adequado e a formar e manter o interesse dos jogadores sem sobrecarregá-los com informações ou desafios difíceis demais. Por fim, o percurso de uso dos elementos do jogo deve ser projetado de forma a permitir que os jogadores tenham uma experiência de jogo satisfatória e completa. Isso pode incluir a criação de diferentes caminhos ou possibilidades de jogo, bem como a inclusão de finais alternativos ou múltiplas maneiras de alcançar os objetivos do jogo. O percurso de um dos elementos do jogo é um aspecto importante do design de jogos e deve ser cuidadosamente planejado para garantir uma experiência de jogo envolvente e satisfatória para os jogadores. Vamos agora identificá-los? Identificação dos elementos. A identificação dos principais elementos do jogo é uma etapa muito importante no design de um jogo. Os elementos do jogo são os elementos que compõem a jogabilidade, como personagens, itens, habilidades, cenários, desafios, recompensas e até mesmo mecânicas. Ao identificar os elementos do jogo, o design pode criar uma experiência de jogo mais envolvente e significativa, bem como equilibrar a jogabilidade e garantir que todos os elementos contribuam para a experiência geral do jogador. Os personagens são elementos importantes, pois são a representação dos jogadores no mundo virtual e geralmente são responsáveis por avançar a história ou missões do jogo. Itens são objetos que o jogador pode coletar ou adquirir e podem ser usados para ajudar na progressão do jogo ou em desafios específicos. As habilidades são características do personagem que permitem o jogador a realizar ações específicas no jogo, como saltar, correr ou lutar. Os cenários são ambientes em que o jogo ocorre e podem ser usados para criar uma sensação de imersão no jogo.
Os desafios são os obstáculos que o jogador deve superar para avançar a história ou a missão do jogo, e podem incluir inimigos, quebra-cabeças ou desafios de habilidade. As recompensas são os itens ou benefícios que o jogador recebe por completar os desafios ou atingir objetivos no jogo, e podem incluir pontos, moedas virtuais ou alguns desbloqueios de novos personagens ou habilidades. As mecânicas são as regras e sistemas que governam o funcionamento do jogo, incluindo o combate, a física, o sistema de economia do jogo, entre outros. A identificação dos principais elementos do jogo é fundamental para garantir que o jogo ofereça uma experiência envolvente e significativa, com uma jogabilidade equilibrada e bem pensada. Elementos e mecânicas. O estudo da relação entre elementos do jogo e as mecânicas é fundamental para criar um percurso de uso coerente e envolvente. Os elementos do jogo, como personagens, itens e habilidades, devem estar em harmonia com as mecânicas escolhidas para o jogo, de modo que o jogador sinta que tem suas ações e elas têm um impacto no mundo do jogo. Por exemplo, se um jogo tem como mecânica principal a coleta de itens, é importante que esses itens sejam relevantes para a progressão do jogo e que sua obtenção seja desafiadora e recompensadora. Além disso, os personagens devem ter habilidades que complementem a mecânica de coleta de itens, tornando-a mais eficiente ou mais fácil de realizar. O estudo da relação entre os elementos do jogo e as mecânicas também ajuda a evitar contradições ou elementos que não se encaixam bem no mundo do jogo. Por exemplo, em um jogo de fantasia medieval, não faria sentido ter armas de fogo modernas como elementos do jogo, a menos que haja uma justificativa plausível dentro da narrativa do jogo. O estudo de relação entre os elementos do jogo e a mecânica é crucial para criar uma experiência de jogo coesa e envolvente, que mantenha o jogador engajado e imerso no mundo do jogo. Testes. Testes para avaliar a efetividade dos elementos do jogo são fundamentais para garantir que a experiência de jogo seja a mais envolvente e satisfatória possível. Esses testes podem ser realizados em diferentes fases do desenvolvimento do jogo, desde o planejamento até a fase final de testes. Os testes podem incluir a avaliação da jogabilidade, a identificação de possíveis bugs ou problemas técnicos, a análise da curva de aprendizado do jogo e a avaliação de respostas dos jogadores aos diferentes elementos do jogo, como personagens, itens, mecânicas. Além disso, os testes também podem ser usados para avaliar a efetividade de diferentes estratégias de recompensa e na progressão do jogo, bem como para ajustar a dificuldade do jogo para garantir que seja desafiador, mas não frustrante para os jogadores. Os resultados dos testes podem ser usados para aprimorar o design do jogo, ajustando elementos que não funcionam bem ou adicionando novos elementos que melhoram a experiência de jogo. É importante lembrar que os testes devem ser realizados com uma amostra significativa de jogadores, para obter resultados confiáveis e representativos. Os testes para avaliar a efetividade dos elementos do jogo são uma etapa fundamental no desenvolvimento de um jogo bem-sucedido e devem ser realizados regularmente para garantir a experiência do jogo e que ela seja a mais envolvente e satisfatória possível. Lógica interna. A lógica interna de um jogo é uma parte crucial do processo de desenvolvimento, assim como em outros tipos de aplicativos. Ela governa o funcionamento do jogo e define as regras, comportamentos e interações entre os elementos do jogo, tais como personagens, itens, habilidades e objetivos. Na criação de jogos, a lógica interna pode envolver a definição de mecânicas de jogo, sistemas de pontuação, inteligência artificial dos personagens não jogáveis, interação do jogador com o ambiente de jogo e muito mais. É importante que esses elementos sejam coerentes entre si e funcionem de maneira lógica para proporcionar uma experiência de jogo envolvente. Um aspecto crítico da lógica interna do jogo é garantir que a mecânica do jogo seja coesa e consistente. Isso significa que as diferentes partes do jogo devem trabalhar juntas de maneira harmoniosa para criar uma experiência de jogo satisfatória e imersiva. A lógica interna deve também levar em conta a possibilidade de expansão do jogo, com novas funcionalidades e mecânicas, para garantir que a lógica interna do jogo seja eficiente e confiável. É importante realizar testes frequentes durante o processo de desenvolvimento, e isso inclui testes de jogabilidade para avaliar a experiência do usuário e testes de desempenho para garantir que o jogo possa lidar com uma carga de trabalho crescente. Além disso, testes de unidade e integração são importantes para garantir a consistência e integridade do código. A lógica interna do jogo é fundamental para criar a experiência de jogo coesa e envolvente. Ela envolve a definição clara das mecânicas do jogo e a realização de testes para garantir que o jogo atenda aos requisitos de desempenho e jogabilidade. A atenção a esses detalhes técnicos é crucial para o sucesso do jogo para a satisfação dos jogadores. A criação de um diagrama de fluxo para a lógica interna de um jogo é uma técnica valiosa no processo de desenvolvimento de software. Esse tipo de diagrama fornece uma representação visual de frequência de processos e decisões que ocorrem dentro do software, permitindo que os desenvolvedores possam entender e controlar o funcionamento interno do jogo de forma organizada e clara.
Para criar um diagrama de fluxo, é necessário identificar todas as funcionalidades do processo e as regras que fazem parte do jogo. Em seguida, cada elemento deve ser mapeado por uma caixa ou uma forma geométrica, com setas conectando as caixas para indicar a sequência de eventos e decisões. Por exemplo, em um jogo de plataforma, um diagrama de fluxo pode incluir as seguintes etapas. O jogador se move para a direita, o jogo verifica se o jogador está colidindo com um obstáculo, se não tiver, o jogo verifica se o jogador está coletando um item e assim por diante. Ao criar um diagrama de fluxo, é importante que ele seja claro e fácil de entender, para que os desenvolvedores possam usá-lo como referência durante todo o processo de desenvolvimento. Além disso, é recomendável atualizar o diagrama à medida que o jogo é atualizado, para garantir que ele permaneça preciso e útil. O diagrama de fluxo ajuda os desenvolvedores a identificar possíveis problemas ao otimizar a lógica interna do software. Ele também ajuda a melhorar a comunicação entre os membros da equipe, permitindo que todos entendam como o software funciona e quais são as etapas necessárias para alcançar determinados objetivos. A criação do diagrama de fluxo para a lógica interna de um aplicativo ou jogo é uma técnica valiosa que permite que os desenvolvedores controlem e otimizem o funcionamento interno do software de uma forma visual e organizada. Feedbacks imersivos. O desenvolvimento de um sistema de feedback ao jogador é uma parte importante do processo de criação de jogos e aplicativos interativos. Esse sistema é responsável por fornecer informações e respostas ao jogador durante o jogo, permitindo que ele possa entender melhor o que está acontecendo e como pode melhorar essa sua performance. Existem diversas formas de feedback que podem ser implementadas em um jogo, incluindo mensagem de texto, sons, animações, efeitos visuais e vibratórios, dentre outros. Cada tipo de feedback pode ser utilizado para transmitir diferentes informações ao jogador, como dicas, elogios, alertas ou correções. Para desenvolver um sistema de feedback eficiente, é necessário definir quais informações devem ser transmitidas ao jogador em cada situação de jogo. Isso envolve identificar as ações do jogador, como erros, acertos, e criar uma sequência de feedbacks que possam ser apresentados de forma clara e objetiva. Além disso, é importante que o sistema de feedback seja adaptativo e personalizado para cada jogador, de forma que possa se adequar às suas necessidades e habilidades. Isso pode ser feito através da coleta de dados de jogo, como pontuação, tempo de resposta e padrões de comportamento, que podem ser utilizados para ajustar o tipo e a frequência de feedbacks apresentados. Por fim, é recomendável que o sistema de feedback seja testado exaustivamente durante o processo de desenvolvimento, a fim de garantir a sua eficiência e adequação ao público-alvo do jogo. Testes de usabilidade e entrevistas com jogadores podem ser realizados para avaliar a clareza e a utilidade dos feedbacks apresentados. O desenvolvimento de um sistema de feedback ao jogador é fundamental para garantir uma experiência de jogo mais envolvente e satisfatória. Ele deve ser envolvido de forma estratégica e adaptativa, com os testes frequentes e ajustes conforme necessário. Curva de aprendizagem. A curva de aprendizagem em jogos é um modelo gráfico que representa a progressão do jogador em relação à sua habilidade em jogar um determinado jogo. Gráfico. Na linha vertical está escrito proficiência e na linha horizontal aparece o número de tentativas durante o aprendizado. No progresso em diagonal temos início lento, aprendizagem acelerada e, por fim, platô. Essa curva é formada por uma série de fases que o jogador atravessa durante o processo de aprendizagem do jogo. A primeira fase da curva de aprendizagem é aquela fase de adaptação, na qual o jogador está se familiarizando com as regras mecânicas e o objetivo do jogo. Nessa fase, o desempenho do jogador tende a ser baixo, pois ele ainda está compreendendo a jogar e pode cometer alguns erros comuns de iniciante. À medida que o jogador adquire mais experiência e habilidade, a curva de aprendizagem começa a subir e, nesse ponto, o jogador começa a dominar as mecânicas do jogo, a entender melhor como alcançar seus objetivos. Ele se torna mais confiante e habilidoso em suas jogadas, e sua taxa de acerto e desempenho começa a melhorar. Conforme o jogador continua a jogar e adquirir mais experiência, a curva de aprendizagem tende a estabilizar. Isso significa que o jogador atinge um nível máximo de habilidade no jogo, e a partir desse ponto, o ritmo de melhoria tende a ser mais lento. No entanto, isso não significa que o jogador não possa continuar melhorando, mas sim que o processo será mais gradual e dependerá de sua dedicação e prática. É importante destacar que a curva de aprendizagem pode variar significativamente de jogo para jogo e de jogador para jogador. Alguns jogos são mais complexos e exigem mais tempo de dedicação para que o jogador possa atingir um bom nível de habilidade. Além disso, cada jogador tem um estilo de aprendizagem e experiências anteriores diferentes, o que pode influenciar sua curva de aprendizagem. Portanto, é essencial que o jogador tenha paciência e dedicação para aprender a se desenvolver no jogo. Engajamento.
Os jogos são de uma forma mais popular de entretenimento no mundo. Eles oferecem aos jogadores a oportunidade de mergulhar no mundo virtual, viver aventuras emocionantes e se divertir enquanto enfrentam desafios. Para manter os jogadores engajados e motivados, os desenvolvedores de jogos precisam criar experiências que ofereçam diferentes tipos de engajamento. E aqui vamos a alguns exemplos. Engajamento emocional. Esse tipo de engajamento é crucial para a imersão dos jogadores no jogo. Quando os jogadores se sentem conectados emocionalmente com o jogo, eles são mais propensos a continuar jogando. E isso pode ser alcançado através de personagens bem desenvolvidos, histórias envolventes e ambientes bem construídos, que incentivam a empatia e a identificação com o jogo. Engajamento cognitivo. Esse tipo de engajamento é a chave para manter os jogadores mentalmente estimulados. Jogos que exigem os jogadores pensem em estratégias, tomem decisões rápidas e resolvam problemas complexos são mais propensos a manter os jogadores entretidos por longos períodos de tempo. Engajamento social. Jogar com amigos ou interagir com outros jogadores é uma das principais razões pelas quais muitas pessoas jogam jogos. A interação social pode ser encontrada em jogos multiplayer online, fóruns e grupos de discussão online, e pode levar a amizades duradouras entre jogadores. Engajamento físico. Jogos que exigem movimento físico, como jogos de realidade virtual ou jogos que usam aqueles controles de movimento, oferecem uma experiência mais imersiva para os jogadores. Isso pode aumentar o engajamento e a motivação dos jogadores. Engajamento de recompensa. Os jogadores muitas vezes se sentem motivados ao jogar jogos para alcançar objetivos e a serem recompensados por seus esforços. Isso pode incluir desbloquear novas habilidades ou personagens, ganhar moedas virtuais ou subir de nível. Engajamento de competição. Jogos competitivos oferecem aos jogadores a oportunidade de competir uns com os outros para alcançar objetivos ou pontuações mais altas. Isso pode ser encontrado em jogos multiplayer online ou em competições online, o que pode aumentar a motivação e engajamento dos jogadores. Engajamento de exploração. Jogos que permitem que os jogadores explorem um ambiente virtual podem oferecer uma experiência única e envolvente. Os jogadores podem querer descobrir segredos escondidos ou encontrar novas áreas e recursos no jogo, o que pode manter a motivação e o engajamento por horas. Oferecer diferentes tipos de engajamento podem ajudar a criar experiências de jogos mais envolventes e satisfatórios para os jogadores. Cada tipo de engajamento tem sua própria vantagem. E os jogos que conseguem oferecer uma combinação dessas têm uma maior probabilidade de manter os jogadores engajados por longos períodos de tempo. E essa foi a aula de hoje, alunos. Até mais. Tchau, tchau. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Prefeitura do Rio de Janeiro, BASF, Kinross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi, Dataprev. Realização: Burburinho Cultural, Ministério da Cultura, Governo Federal.